Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula do curso Ferramentas Digitais. E agora a parte prática. Vamos lá? Hoje eu vou mostrar, então, como montar uma avaliação utilizando, né, o Google Forms. Então, peço que vocês prestem bastante atenção, porque tem um truquezinho que eu costumo utilizar nas minhas provas para que a prova seja realmente adaptativa. E nem todo mundo sabe, né, utilizar muito bem o Google Forms, então eu vou mostrar para vocês. Bom, isso aqui é o Google Forms. Para você conseguir ter o acesso, você precisa entrar com uma conta do Gmail, tá? Qualquer uma, sua pessoal ou profissional, e aí fica salvo todas as avaliações que você já tiver feito. Eu vou te mostrar uma começando do zero, para você ver como que se monta. Então, vou dar o nome aqui, aqui em cima, curso Extra Class, e aí foi o nome aqui, né, o formulário, avaliação adaptativa, beleza. E aí eu quero personalizar, né, porque tá vendo, ele tá todo branquinho e tudo. Então, como que eu posso fazer? Eu posso personalizar o tema, ou escolher a questão da cor, né, ou a cor de fundo também, ou eu posso também mudar a fonte, né, a letra que vai estar escrito, e eu posso, no cabeçalho, que é essa parte aqui de cima, eu posso, inclusive, escolher uma imagem. Se você escolher uma imagem, ela vai aparecer dessa forma aqui, olha. Ela vai ficar personalizada com a logo, né, com o colégio que você trabalhar. Então, vocês podem pegar uma imagem do colégio, né, dos alunos, e vocês colocarem, e aí ficaria nesse formato, tá bom? Vamos voltar, então, ao formulário inicial. Como que vocês vão fazer? Então, depois de fazer essa personalização, vocês vão começar, então, as perguntas em si. É sempre bom a gente estruturar as perguntas ou no fluxograma, ou até mesmo num papel, numa folha, e já fazer mais ou menos o que você gostaria de perguntar, e dependendo da resposta do aluno, para onde que você gostaria de direcionar ele. Ou seja, é aquilo que eu comentei na nossa videoaula. Se o aluno acertar, por exemplo, a questão, ele pode ir para uma pergunta diferente, uma pergunta mais difícil, enfim. Caso ele erre, ele pode ser direcionado para uma outra atividade, uma outra pergunta, inclusive que você colocar algum vídeo para ele assistir e você depois repete a pergunta. Então, você consegue dar, né, diferentes oportunidades e caminhos de acordo com a resposta do aluno. Então, vou fazer aqui, montar mais ou menos, mas com coisas bem básicas, só para vocês entenderem, tá, o intuito. Por exemplo, perguntar aqui qual a cor do sol. Então, eu posso colocar aqui azul, posso colocar, por exemplo, verde, posso colocar amarelo, vou colocar, vamos supor, preto. Ok. Se eu quiser que essa pergunta que seja obrigatória para o aluno, ele só vai conseguir passar para a próxima pergunta, se ele responder ela, vocês precisam colocar aqui obrigatório, tá bom? Caso vocês queiram deletar essa pergunta, excluir aqui, para duplicar, vocês apertam aqui. Então, pedi aqui, aliás, perguntei aqui qual é a cor do sol, mas a gente pode começar já colocando por seções, tá bom? Então, aqui, inclusive, eu vou até alterar, vou colocar a seção, o título aqui da seção, então vou colocar aqui Sistema Solar. Ok. Depois, eu não vou fazer várias perguntas, tá, sobre o Sistema Solar, mas para vocês compreenderem, depois, por exemplo, eu vou falar sobre... A pergunta, ela desceu. Essa pergunta é daqui.
Depois eu vou perguntar sobre a fotossíntese para o meu aluno. Ok. Na fotossíntese, eu vou perguntar para ele, por exemplo, para você então criar uma pergunta nova aqui, ok? Vou perguntar para ele da seguinte forma. Vou perguntar para ele o que a planta precisa para realizar a fotossíntese. Tá vendo que ele já alterou aqui automaticamente para parágrafo? Ele identificou que seria uma resposta longa. Então aqui, olha, você pode colocar resposta curta, se ele for responder somente em uma frase. Resposta longa, se for um parágrafo. Ele pode ser uma múltipla escolha, assim como a pergunta aqui de cima, qual é a cor do sol. Pode ser caixa de seleção, se tiver mais de uma opção certa e ele puder marcar mais de uma. Tem a lista suspensa, que ele pode selecionar aqui exatamente as soluções, as respostas corretas. Você pode fazer o aluno, permitir que o aluno faça o upload de algum arquivo do Drive, tá bom? Falar para ele mensurar. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma régua de 1 a 5, onde 1 significa pouco ou nada, vamos supor assim, e 5 muito. Então, o aluno ele vai dar a nota de 1 a 5 de acordo com o que você colocar ali, o que significa 1, o que significa o 5. Pode colocar aqui a data, por exemplo, que dia que é a independência do Brasil, e ele vai responder a data. Colocar o horário, você escreve por extenso, por exemplo. Escreva, vamos supor, escreva com números o que significa, o que seria 12:15. Então, ele teria que escrever ali, vamos supor, né? Coisas assim, simples, né? Mas vocês podem adequar dentro da sua disciplina, dentro da faixa etária também com que vocês lecionam. Aqui, ó, vocês podem importar perguntas de outros questionários, tá bom? Vocês podem adicionar um texto. Então, antes dele responder sobre fotossíntese, eu posso colocar um texto falando alguma coisa sobre fotossíntese, fazendo alguma introdução antes da pergunta. Eu posso colocar uma imagem, se eu quiser, se essa foto estiver salva no meu computador, eu consigo procurar e ela vai aparecer, ou então, se eu quiser tirar foto, ou se eu quiser, se pôr o URL, seria o link da internet. Enfim, vocês podem colocar as imagens aqui para ilustrar, podem colocar, tá, também vídeos e tudo mais. E esses dois segmentos aqui seriam adicionar sessão, que seria justamente essa separação, né, de um tema para outro, que a gente precisa fazer quando a gente vai trabalhar com a avaliação adaptativa. Então, por exemplo, aqui tem a questão da fotossíntese, né, e eu vou colocar mais uma sessão, criei mais uma sessão. Só ajustar aqui, tá, pessoal? Que ficou meio bagunçado. Pronto. Aí eu perguntar aqui, vou colocar assim agora. Vamos retomar o assunto. E aí, beleza. O que acontece? Então, olha só, a primeira pergunta, né, que tinha aqui é sobre o sistema solar. Então, por exemplo, eu vou apertar aqui, como se fosse para editar, né? Mas tá vendo essas 3 bolinhas? É que eu falei que tem um truque, uma mágica. Essas 3 bolinhas aqui quase ninguém sabe para qual finalidade que é, e na verdade eu julgo ser uma das mais importantes. Que é isso aqui, ó, ir para a sessão com base na resposta. O que acontece? Se ele responder a cor do sol, né? Se ele responder azul, ele errou. Então ele não pode ir para a próxima pergunta, sabe? Ele precisa ir para a retomada do assunto, onde ele vai ou ler um texto novo, ou ele vai assistir um vídeo que você tiver colocado.
e tudo mais. Se ele responder verde, de novo. Se ele responder amarelo, ele acertou. Então, ele pode ser direcionado para a seção 3, que é onde vai falar da próxima pergunta sobre a fotossíntese. E o preto, de novo, retomar o assunto. Ok. Aqui na fotossíntese, né, eu deixei aqui em branco, mas poderia ser um parágrafo para ele responder, né? Se não é obrigatório, eu não preciso marcar aqui, por exemplo. Enfim, aqui no Vamos Retomar o Assunto, eu vou colocar um vídeo, por exemplo, né? Eu vou procurar aqui um vídeo do YouTube, fotossíntese. E ele vai me dar algumas sugestões de vídeo sobre fotossíntese. E aí eu vou escolher um qualquer também, tá bom? Pronto. Aqui. E aí depois... E aí depois do vídeo eu vou o quê? Vou repetir a pergunta que eu fiz aqui em cima. Aliás, aqui era da fotossíntese, né? Mas se fosse do Sol, a cor do Sol, enfim, aí eu iria... tá vendo o Sol amarelo? Eu iria fazer a pergunta aqui novamente. Ok. Beleza, eu fiz a minha provinha aqui, então, a minha avaliação. Aqui a gente tem acesso às perguntas. Assim que os alunos começarem a responder, a gente vai ter acesso às respostas deles aqui. Tem como a gente pedir para colocarem, né, o e-mail deles, para a gente ter acesso quem respondeu, né? Limitar a uma resposta, porque para evitar que o aluno depois volte, repite, faça novamente o mesmo exercício. E aqui não é legal, né, a gente colocar editar após o envio, tá bom? É legal mostrar a barra de progresso, principalmente para a gente trabalhar um pouquinho, né, da ansiedade do aluno, para ele ver se está chegando mais para o fim da avaliação ou não. Se você quiser embaralhar a ordem das perguntas, você pode, mas vai modificar, né, a questão ali de organizar a ordem das perguntas na hora que a gente coloca para mudar de pergunta de acordo com a resposta. E tem como a gente criar testes, que seria mesmo para colocar pontuação, né? Então, tem como você modificar aqui, você configurar de acordo com o seu objetivo. Aí, beleza. Eu posso, antes de enviar para o meu aluno, eu posso visualizar, ver como que ficou, entendeu? Então, por exemplo, se eu coloco aqui azul, para onde vai? Vai para o videozinho que eu coloquei, ok? Se eu aperto amarelo, ele vai para a parte de fotossíntese, que seria a próxima pergunta, né? E aí, depois que ele responder, ele vai ou aqui para a parte do vídeo, né? Mas se você não quiser que ele vá para a parte do vídeo, é só vocês mudarem aqui, olha. Clica aqui de novo, 3 bolinhas, tem como você validar a resposta, enfim. Ou então vocês colocarem mais uma pergunta aqui abaixo, que vá encaminhar para o final da avaliação. Por exemplo, pode colocar assim, os insetos fazem bem as plantas. De forma bem geral, né? Eu posso colocar sim, eu posso colocar não, enfim, né? E apertar aqui para a seção da base. Então, faz bem, vou colocar sim, enviar o formulário. E se ele colocar não, ele vai para o videozinho aqui da fotossíntese. Então, na hora de fazer aqui o teste, já vai ter, ó, modificado amarelo, sim. Aí acabou o teste, né? Ele vai enviar. Se ele colocar aqui não, ele vai para o videozinho.
Então, tem como vocês montarem, né, diversos caminhos, diversos trajetos, complexos ou mais simples, trabalhando dessa forma gratuita no Google Forms. E aí, na hora que você for enviar aos seus alunos, você clica aqui em enviar. Você pode mandar para eles por e-mail, então colocaria aqui, escreveria, né, o e-mail deles, ou então vocês poderiam aqui copiar esse link e mandar para eles, disponibilizar para eles dentro de uma plataforma ou do WhatsApp, né, de alguma forma, de um e-mail. Vocês poderiam encaminhar e aí se eles clicarem, vai justamente abrir o formulário que vocês desenvolveram, né, nesse formato, né, de avaliação adaptativa. Bom, eu espero ter te ajudado, te ensinado. Qualquer dúvida, estou à disposição e agora é hora de você pôr em prática. Até mais!